Senhoras e senhores, a todos aqueles que acompanham nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 8ª reunião ordinária de 2016. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos, presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Mídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Ali Hamid. Presente. Estando presente mais de um terço dos senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião. E convido o vereador Rafael Tadeu Martim para que faça a leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada e que todos se postem em pé. Israel e a sabedoria no deserto. Ela é a que dirigiu as suas obras por mãos do santo profeta. Eles fizeram seu caminho por desertos que não eram habitados e em lugares ermos fixaram tendas. Fizeram cara a seus inimigos e se vingaram de seus contrários. Amém? Vamos passar à fase do expediente. Coloque em votação as atas da 6ª e 7ª reunião ordinárias de 2016. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado com o voto favorável de todos os senhores vereadores e a ausência do vereador Ricardo Vieira da Silva. No momento oportuno, senhor presidente, eu gostaria de celebrar um minuto de silêncio pelo Rafael Barbosa, dia 22/3/2016. Ok, vereadora, no momento oportuno faremos. Senhor presidente, aproveitando a oportunidade, eu também gostaria de pedir um minuto de silêncio pela senhora Sônia Maria Pereira e Maria Cané. Ok, vereadores, no momento oportuno faremos. Matérias do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei número 426 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre abertura de crédito especial. Está ali, senhor presidente. Matérias do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das matérias do Poder Legislativo. Projeto de Lei número 427 de 2016, Valdeci Fernandes, dispõe sobre denominação de Travessa Lucide Fátima Lima Oliveira, a atual Travessa 38, localizada no loteamento Jardim Celeste, bairro da Capoavinha, neste município. Projeto de Lei número 428 de 2016, Valdeci Moreno de Souza Lopes, dispõe sobre denominação de Rua Maria de Lourdes Santos Silva, a atual Rua 3, localizada no loteamento Jardim Vanesa, Terra Preta, neste município. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Expediente recebidos diversos. Solicito ao segundo secretário, vereador Rafael Tadeu, para que informe se existe relação de correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Ofício do IPREMA, encaminhando cópia do balancete referente ao mês de janeiro de 2016. Segundo, o ofício do deputado estadual Eno Tato, encaminhando a cópia do requerimento número 264/2016, de sua autoria, solicitando que fosse registrado nos anais da Assembleia Legislativa votos de congratulações à população mariporanense pelo aniversário da cidade, que será comemorado dia 27 de março. Terceiro, e-mail da Caixa Econômica Federal comunicando crédito de recursos financeiros
no valor de R$ 121.875, em conta vinculada ao contrato de repasse 101.51.22 de 16 de 2014, para execução e implantação de modernização de infraestrutura de esporte e lazer. Terceiro ofício da Prefeitura Municipal de Mandiporã, encaminhando cópia do demonstrativo de pagamentos a fornecedor, referente ao mês de fevereiro de 2016. Quarto, ofício da Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro, encaminhando cópia da prestação de contas, referente ao mês de fevereiro de 2016. Quinto, comunicado do vereador Marcos Pinto Barbosa, informando sua desfiliação junto ao Partido Verde. Sexto, comunicado do vereador Édio de Oliveira Souza, informando sua desfiliação junto ao Partido Republicano Brasileiro, PRB. Sétimo, comunicado do vereador Oswaldo Loureiro Filho, informando sua desfiliação junto ao Partido Democrático, PSD, e ingressando no Partido Social Cristão. Oitavo, comunicado do vereador Rafael Tadeu Martim sobre sua desfiliação do PSDB. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar as indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da ordem numérica das indicações. Vereador Rafael Tadeu Martim, 253 a 255. Vereador Édio de Oliveira Souza, 256 a 258. Vereador Juvenil de Oliveira Dantas, 259 a 261. Vereador Écio Minozzi Júnior, 262 a 264. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 265 a 267. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos, 268 a 270. Vereador Walid Ali Hamid, 271 a 273. Vereador Valdeci Fernandes, 274 a 276. Vereador Alexandre dos Santos Boava, 277 a 279. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 280 a 282. Vereador Oswaldo Loureiro Filho, 283 e 284. Vereador e presidente dessa casa, Márcio Alexandre Emídio de Oliveira, 285 e 286. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar às moções. Convido a vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes para que faça a leitura das moções, reivindicando providência de número 9 e, na sequência, a de número 10 de 2016, de sua autoria. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereador, público aqui presente. Moção reivindicando providência de número 9 de 2016. Senhor presidente, considerando que essa vereadora, em reunião ordinária, realizada no dia 25 de agosto de 2015, através da indicação de número 877, solicitou ao departamento competente um muro de arrimo na estrada Arançã, no Jardim Gibeon, Terra Preta. Considerando que em 13 de outubro de 2015, em resposta referida à indicação da Secretaria de Obras, Serviço e Habitação, juntamente com os fiscais, Coordenadoria da Defesa Civil, informaram que a estrada está na faixa de domínio do DR e que o poder teria sido encaminhado a este departamento para providenciar obra de infraestrutura, considerando que até essa data o DR não se manifestou e a população cobra providência dessa vereadora, desde o dia em que estive presente no local, considerando que no dia 11 de março de 2016, por conta das fortes chuvas, ocorreu uma movimentação de terra muito grande no local, deixando uma rua bloqueada, impedindo o acesso de seus moradores. Apresentador da mesa na forma regimental, depois de ouvido o coleno plenário. Apresenta moção reivindicando providências ao excelentíssimo senhor prefeito no sentido de enviar o exposto ao UDR, o Departamento de Estrada e Rodagem, para que tomem providências cabíveis
quanto ao muro de arrimo na estrada citada. Plenário, 27 de março, 22 de março de 2016, Valdeci Moreno de Souza Lopes, vereadora. Está lida, senhor presidente. Obrigado, senhora vereadora. Agora eu coloco em discussão a moção reivindicando providências. Algum vereador para discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Tia Val. Então, dia 25 de agosto de 2015, eu fiz uma indicação pedindo o departamento competente para que fizesse um muro de arrimo lá na estrada Arançã, no Gibion. Ali mora uma população e a estrada praticamente está desabando. E a resposta veio que estava em análise, ia ver se ia fazer esse muro, né? Quando agora desabou mesmo a estrada, o muro, o barranco, e eu gostaria que o prefeito, junto com o DR, tomasse providência e fizesse esse muro. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Não há mais vereador para discutir. Eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado a moção reivindicando providências de número 9, com voto favorável de todos os senhores vereadores e a ausência do vereador Ricardo Vieira da Silva. Convido novamente a vereadora Tia Val para fazer a leitura da moção de número 10. Mais uma vez, boa noite a todos. Moção reivindicando providência de número 10 de 2016. Senhor presidente, considerando que os munícipes cobram a providência dessa vereadora, solicitando melhoria no sentido de pavimentação na rua Francisco Luiz Pereira, Jardim Augusto, Coimbra. Considerando que a rua está precária, sem condições de alguma pessoa passar. Carro, principalmente, quando chove, considerando ainda que, mediante esta moção, solicita a pavimentação desse local, a fim de garantir melhoria, locomoção aos municípios e aos visitantes. Apresentador também na forma regimental, depois de ouvido o pleno plenário, apresenta moção reivindicando providência ao excelentíssimo senhor prefeito no sentido de asfaltar a rua Francisco Luiz Pereira, localizada no Jardim Augusto, Coimbra, plenário 27 de março, 22 de março de 2016. Valdeci Moreno de Souza Lopes, vereadora. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Agora eu coloco em discussão a moção. Algum vereador para discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Tia Val. Os moradores daquele bairro, senhor presidente, e daquela rua, pedem providência ao excelentíssimo senhor prefeito que asfaltasse ou concretasse aquela rua, porque é uma rua principal, os moradores não têm como, dia de chuva não tem como entrar nem como sair daquela rua. Eu gostaria que o prefeito desse uma atenção para aqueles moradores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereadores, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado com a moção reivindicando providência número 10, com voto favorável de todos os senhores vereadores e a ausência do vereador Ricardo Vieira da Silva. Convido o vereador e professor Écio Minoz Júnior para que faça a leitura das moções reivindicando providência de número 11 e 12 de sua autoria. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, senhora vereadora. Moção de providência número 11 de 2016. Senhor presidente, considerando que a norma legal vigente em Mairiporã fixa 1º de fevereiro de cada ano a data para a revisão anual de seus servidores e aposentados e pensionistas no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Mairiporã, IPREMA, considerando que até a presente data a Prefeitura Municipal de Mairiporã não enviou à Câmara os projetos de lei que dispõem sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores municipais do Magistério Municipal, aposentados e pensionistas do IPREMA, para o exercício 2016,
Apresento a dota mesa na forma regimental, depois de ouvido o colégio plenário, a presente moção reivindicando providências ao senhor prefeito municipal, Dr. Márcio Cavalcante Pampuri, que providencie com urgência o envio dos mencionados projetos. Plenário, 27 de março, 22 de março de 2016, Écio Minósio Júnior, vereador. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão a moção. Algum vereador para discutir? Eu peço a palavra só para reiterar, aqui os argumentos estão claros. Nós temos uma legislação que determina que os servidores têm como data de referência a revisão anual, 1º de fevereiro. Nós já estamos, na época, no comecinho de março, eu já fiz um pedido por ofício, nós já estamos no dia 22 de março e nós não temos esse projeto de lei na casa. Gostaria que os vereadores apoiassem a moção para que a gente possa, receber da Prefeitura esses projetos de lei. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereadores, eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores, se forem favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Está aprovado a moção reivindicando a providência número 11 de 2016, com voto favorável de todos os vereadores e ausência do vereador Ricardo Vieira da Silva. Convido novamente o professor Écio para que faça a leitura da moção de número 12. Obrigado, presidente. Moção número 12 de 2016. Senhor presidente, considerando que a comunidade escolar da ETEC de Mairiporã, em Terra Preta, vem sendo muito mal atendida pela empresa concessionária Prestadores de Serviços de Transporte Público Coletivo Urbano, considerando que o atual itinerário na linha Jardim Pereira fica distante da ETEC aproximadamente 1 quilômetro, sendo que o ponto de ônibus mais próximo, em frente ao Senai, causando transtorno e dificuldade à vida dos alunos e servidores da escola. Considerando que o governo, juntamente com o proprietário da empresa concessionária prestador desse serviço público, o diretor da ETEC e este vereador, estiveram reunidos na Prefeitura buscando a alteração do atual itinerário. Considerando que até a presente data a empresa não alterou o itinerário conforme solicitado na referida reunião, considerando a legislação vigente que autoriza o Poder Executivo a abrir concorrência pública para a concessão de serviços de transporte coletivo do município de Mairiporã, a Lei 2.624, de 30 de outubro de 2006, estabelece no seu artigo 9º que a concessionária obriga-se a manter serviços adequados, considerando que o artigo 3º da mencionada lei municipal autoriza a alteração no itinerário das linhas através de decreto expedido pelo Poder Executivo, considerando ainda ser responsabilidade do governo municipal, poder concedente desse serviço público, garantir que a concessionária mantenha esse serviço adequado no atendimento à comunidade, apresento a dota mesa na forma regimental. Depois de ouvido o colégio plenário, apresento moção reivindicando providência ao senhor prefeito municipal, Dr. Márcio Cavalcante Pampuri, que providencie com urgência decreto alterando o itinerário da linha municipal Jardim Pereira, visando o atendimento da comunidade escolar da ETEC Mairiporã em Terra Preta. Plenário, 27 de março, 26 de março de 2016, Écio Minósio Júnior, vereador. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora eu coloco em discussão. Algum vereador para discutir? Peço a palavra. Com a palavra, professor Écio. Também, os argumentos estão colocados, tem vários considerandos. O que eu posso acrescentar essa Casa de Leis, em 2013 e 2014, teve uma comissão especial de inquérito na presidência do vereador Alexandre dos Santos Boava, que concluiu que há uma sonegação fiscal. Foi encaminhado ao Ministério Público, foi encaminhado ao Poder Executivo, que é poder concedente. Trata-se de um serviço público que uma empresa privada está prestando a partir de uma determinação legal, a partir de uma licitação, a partir de um contrato que normatiza. E a lei diz claramente que os itinerários são de responsabilidade do Poder Executivo, através de decreto, desde que ele considere
que aquela comunidade está sendo prejudicada. E é o caso. Eu tenho comigo um abaixo-assinado com a parte daquela comunidade, só aqueles que estão corretamente, nome, assinatura, RG, de 181 pessoas, né? Fora os que vão completar o RG. Então, é evidente que aquela comunidade está sendo prejudicada. E trata de um itinerário que no período noturno é feito. No período noturno é feito. Não se justifica dizer que não é possível fazer esse itinerário. Se consegue fazer na saída dos alunos, no período noturno, ele pode fazer durante o dia, nos horários, e atender adequadamente. Com essas chuvas todas, os alunos eles se deslocam, e eles, para cortar caminho, atravessam terrenos e se sujam, chegam molhados na escola. Esse é só um detalhe. Mas isso aconteceu agora, então não vai chover, está tudo bem. Não, não é bem assim. E eu não tenho culpa que as pessoas, há muito tempo atrás, não tinham ônibus, hoje tem linha de ônibus. E é uma concessão pública, ela tem um caráter público, ela tem um interesse da coletividade, e nós temos que estar aqui para defender esses interesses. É nesse sentido que eu estou propondo, esse é o próximo passo, eu estou propondo uma moção pedindo providência, apontando a legalidade, claro que a decisão é do chefe do executivo. Há uma previsão de se construir, de fazer asfalto no entorno, para que a quadra fique totalmente asfaltada, daí ficaria muito fácil. Mas a empresa de ônibus está acostumada a dar em buraco na cidade toda. Então, tem algumas coisas que precisam ser feitas. Dá para fazer uma pequena manutenção ali, e com pedras, etc., para que faça esse itinerário. Eu acho que não custa nada, está faltando um pouco de bom senso. Tivemos a reunião na terça-feira da semana passada e aguardamos um posicionamento da empresa, não veio. Então, eu resolvi fazer agora, nesse momento, essa moção, pedindo providências. Eu gostaria que os vereadores acolhessem essa moção, porque ela realmente é pertinente. Depois, se vocês quiserem ver, aqui eu só contei as assinaturas que têm validade no abaixo-assinado, mas tem muito mais gente que deixou de colocar o RG, então eu não contei. Tem muito mais gente interessada. Pais e alunos, temos pais presentes aqui, temos alunos presentes aqui. Eles se organizaram, eles estão organizados para tentar resolver esse problema que é de interesse. Gente, a ETEC é um curso, foi um ganho para o nosso município. Aí ele tinha que ser construído exatamente no itinerário do ônibus, porque foi isso que foi dito. Pô, vocês também constroem escola num lugar que... Brincadeira, né? Eu acho que nós estamos num outro estágio. Então, eu gostaria do apoio de Vossas Excelências para que a gente possa fazer com que as coisas entrem no eixo. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir, eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado a moção reivindicando a providência número 12 de 2016, com voto favorável de todos os vereadores e ausência do vereador Ricardo Vieira da Silva. Convido o vereador e segundo secretário da mesa, Rafael Tadeu Martim, para que faça a leitura da moção reivindicando a providência de número 13 de 2016 e sua autoria. Boa noite a todos, mesas diretivas, senhores vereadores, público presente. Moção reivindicando providências 13 de 2016. Senhor presidente, considerando que CEDIL vem por meio desta moção pedir providências quanto às condições da rua Regiro Shimura, na Vila Ipanema, e encontra-se, considerando que esta rua está localizada muito próximo a um barranco, considerando que com as fortes chuvas dos últimos dias, a quantidade de rachaduras na via vem aumentando, considerando que há algum tempo foi feita uma barreira de proteção para que as águas da chuva não fossem em direção ao barranco, considerando que o revestimento asfáltico da via citada é precário, não sendo possível outras formas de melhoria a não ser o recapeamento asfáltico, considerando, por fim, que a Prefeitura deve atender ao pedido dos moradores que utilizam desta via, que precisam de mais segurança e tranquilidade no trajeto. Apresenta a douta mesa na forma regimental, depois de ouvido o coleno plenário, a presente moção reivindicando providências e que seja enviada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Mairiporã para que, juntamente com a Secretaria de Obras e Serviços e Habitação, seja providenciado o recapeamento o mais rápido possível.
plenária, 27 de março, 22 de março de 2016. Vereador Rafael Tadeu Martins. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão a moção. Algum vereador para discutir? Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, segundo o secretário Rafael Gostaria de Tadeu. dar uma justificativa para essa moção. Diante de tantas tragédias que ocorreram, né, em nosso município, gostaria de dar uma atenção especial a essa via, para que algo pior não ocorra. Já ocorreu deslizamento nessa via, tá? Inclusive quem mora lá, o doutor José, mora bem próximo a essa rua Regio Shimura, e a mesma, ela vem assim, ela possui várias rachaduras, e lembrando, né, que nesse momento, nesse mesmo local, houve deslizamento de terras há algumas semanas também, além de anteriormente, essa semana de chuva. Agora, foi discutido na sessão anterior sobre de estarmos aqui, pedimos, né, para que sejam feitas, tomadas providências, que muitos não queriam que bombeiros, defesa civil estivessem lá. Então, acho que está aqui. Nós temos que começar a fazer uma manutenção preventiva e não corretiva, que infelizmente, e aqui está sob o nosso alcance. Está ali, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereadores, eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado com voto favorável de todos os senhores vereadores a moção reivindicando a providência número 13 de 2016 e a ausência do vereador Ricardo Vieira da Silva. Vamos passar o uso da palavra. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, versando sobre tema livre. Vereador Rafael Tadeu Martins. Com a palavra, vereador Rafael Tadeu. Mais uma vez, boa noite a todos, senhor presidente, a mesa diretiva, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite ao público presente e uma boa noite ao público que nos assiste pela internet. Senhor presidente, aproveitando, eu gostaria de fazer meu primeiro ofício, solicitando ao senhor prefeito que determine ao departamento competente asfalto ou concreto nos seguintes locais: Rua Socó, Paineiras, Mato Dentro; Rua Colômbia, Jardim Tercasa; Rua Adolfo Bueno de Moraes, na Vila Machado. No meu segundo ofício, também solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente caçamba de lixo no seguinte local: Rua Rubens Rondina, Jardim São Francisco 2. E no meu terceiro e último ofício, solicitando também ao senhor prefeito que determine ao departamento competente capina e limpeza nos seguintes locais: Rua Valdemir Pereira de Camargo, Jardim São Francisco 2, Rua Adolfo Bueno de Moraes, na Vila Machado, e Rua São João, Jardim Neri, altura número 70. Senhor presidente, aproveitando, hoje comemora-se o Dia Mundial da Água. Infelizmente, nós tivemos tragédias aí relativa à água, mas a água é um dos principais elementos da natureza. Não podemos viver sem ela, infelizmente. Sem água não haveria vida humana, pois ela é cerca de 70% do nosso corpo. Neste Dia Mundial da Água, precisamos nos conscientizar de usar esse importante recurso natural de forma sustentável para que ele nunca falte, que infelizmente nós vínhamos sofrendo com a seca em nossas represas. Economizar água é uma medida inteligente, econômica e vital para a nossa espécie e para o planeta em geral. Uma das principais violências que o ser humano comete contra a natureza é a poluição das águas de rios. Não posso deixar de dizer também dos oceanos, dos lagos e outras fontes hídricas. Neste Dia Mundial da Água, devemos começar a tomar atitudes contra essa agressão ao meio ambiente. Lembrando que a qualidade da água é a qualidade de vida, e a qualidade de vida, né, andam juntas. Está ali, senhor presidente, meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Édio de Oliveira Souza. Com a palavra, professor Édio. Quem vai? Aladim também? Querendo falar, não pode, né? Meu boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, todos presentes e a todos os internautas que acompanham nossos trabalhos.
Também aqui, senhor presidente, quero deixar minhas homenagens ao Dia Mundial da Água, esse bem preciosíssimo, que ainda não é privilégio de todos os terráqueos. Muitos países aí vivem esse drama, sertão do Nordeste, e aqui nós temos que agradecer a Deus, porque apesar dos desastres que tivemos aí, com essa forte chuva, mas a água aqui, realmente, acredito que esse ano não vamos ter problema, porque o sistema Cantareira recebeu muita água nessas chuvas. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar um ofício ao senhor prefeito, para que, juntamente com o departamento competente, providencie retirada de terras e árvores que se encontram prestes a cair aqui na estrada Alípio-Leme, que dá acesso ao Pico do Olho d'Água. Andando por essa estrada, hoje eu pude perceber o risco que aquelas árvores podem causar ainda, porque devido ao deslizamento de muita terra, muitas árvores de grande porte estão com as raízes para fora e ali pode causar desastres iminentes, e há também os fios dos postes que podem ser atingidos. Meu segundo ofício, senhor presidente, gostaria de enviar ao senhor prefeito para que intervenha junto à Eletro para a substituição de um poste em frente ao mercadinho de Seu Mauro, lá na rua Hatsuyoshi Okazaki, no Jardim São Francisco 2. E meu terceiro e último ofício ao senhor prefeito para que intervenha junto também à Eletro, para que proceda podas de árvore na rua Monteiro Lobato, número 60, Jardim Lúcia. No local, os galhos estão adentrando os fios de alta tensão e necessitam ser podados. Só isso, senhor presidente. Meu boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, vereadora Tia Val. Mais uma vez, boa noite a todos. O meu primeiro ofício, excelentíssimo senhor prefeito municipal, contatar o departamento competente no sentido de tomar providências o mais breve possível quanto ao asfalto que cedeu na Avenida Espraiada, Mil Flores, Terra Preta. Eu estive lá, senhor presidente. O asfalto que foi feito ano passado, esse asfalto, conforme veio a chuva, e abriu toda a estrada, está horrível. Cratera muito grande. Eu gostaria que o prefeito tomasse providência quanto antes possível. E meu segundo ofício, excelentíssimo senhor prefeito municipal, contatar o departamento competente no sentido de patrulhar e cascalhar, Alameda Cristiano, Jundiaizinho, Terra Preta. E meu terceiro e último ofício, excelentíssimo senhor prefeito, contatar o departamento competente no sentido de recapear com pavimentação asfáltica a rua Antônio Alves Simões, Colinas, Terra Preta. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador inscrito? Vereador Alide Ali Hamid. Com a palavra, vereador Aladim. Boa noite a todos, boa noite a senhores vereadores, todos que nos assistem. Senhor presidente, gostaria aqui de enviar primeiros ofícios, primeiramente à subprefeitura, para que faça com extrema urgência ali, senhor presidente, manutenção na estrada Laramara, Pedra Vermelha e também no bairro Village Graziella, porque realmente está sem condições ali, não tem mais como passar sem bater o para-choque do carro, sem bater a frente do carro. Está muito difícil ali mesmo, senhor presidente. Eu gostaria mesmo que a prefeitura, agora que passou um pouquinho esse congestionamento de vias aí, que agora desse uma atenção para lá.
Gostaria também de enviar um ofício, presidente, solicitando informações do que vai ser feito, porque, uma vez considerando que realmente a gente só tem um CEP, não foi emplacada a cidade, e então, o que a gente vai fazer com relação a essas correspondências que o pessoal está cobrando, principalmente Terra Preta, que ainda não devolveram a agência lá, os Correios não se manifestam. Se eles criam alguma maneira, né, que seja virtual, de se esquadrinhar e conseguir entregar essa correspondência. Até vou pedir aqui para anexar um ofício meu de 2013 e também um ofício de 2014, uns moradores ali do Vilagem Graziella, com relação a esse problema. Também enviar um ofício, senhor presidente, à companhia concessionária Electro, solicitando, com extrema urgência, para que eles arrumem o poste caído ali na estrada Delegado Arcino, São Vicente, próximo ali aos Arautos, e na rua Rosa Pierre Brilha, um pouco antes do acesso, porque praticamente os postes estão tombados ali, senhor presidente. Gostaria aqui também, senhor presidente, de, agora que passou os ofícios, falar sobre um outro problema, sobre Terra Preta aqui, com um problema de esgoto, senhor presidente. Realmente está complicado. Não sei se o Departamento de Saúde, Comissão de Saúde da Câmara, pode dar uma atenção em relação a isso, porque é inadmissível a maneira com que está sendo feito agora não, que sempre foi feito e ainda continua, um novo contrato da Sabesp, todas as prerrogativas, sei das obras que estão sendo feitas, mas não tem como ainda a gente ver essa situação do esgoto sendo jogado in natura, no córrego, tanto no centro como nas outras periferias, essa situação realmente humilhante. Então, existe uma tremenda má instrução, eu não sei o que acontece, é falta de fiscalização, e as pessoas não fazem a sua fossa séptica, não fazem a sua fossa negra, que está ali, estava até lendo o Código de Obras, e isso é uma obrigação de todo morador, de toda pessoa que constrói, antes de construir, ter essa fossa negra, essa fossa séptica. Então, a Comissão da Câmara de Obras, a nossa Secretaria de Obras, ela precisa criar efetivamente uma fiscalização em cima disso, porque nós vemos a cidade toda, inclusive aqui todos os moradores da cidade sabem disso, que se você colocar um cano ali, você vê um cano jogando água de pio o dia todo, somente ali, infelizmente, ali no Jardim de Beon acontece isso, e joga até para a beira da pista, é o dia todo, e não existe nenhum tipo de orientação aos moradores, porque isso não pode. A gente sabe que a Sabesp exatamente tem uma dívida muito grande com Terra Preta, para que se instale algum mecanismo de captação de esgoto. É muito curioso, já cheguei a citar aqui, inclusive no mandato passado, lugares pitorescos como Mariporã, muito similarmente, a cidade do Rio de Janeiro tem esse problema. E o esgoto ele é gravitacional. Ele precisa ter caída para poder escoar até um ponto mais baixo e poder ter a captação do esgoto. Então, no Rio de Janeiro, naquelas famosas comunidades, eles fazem uma espécie de uma fossa coletiva, um esgoto de captação regionalizado ali, e de alguma maneira eles fazem a sucção disso, seja por caminhão ou outro dreno, que eles fazem a sucção. Mas a gente vê até naquelas comunidades irregulares ali, essa coleta sendo feita. E são dados da própria Sabesp, que a cada R$1 que ela gasta em esgoto, ela economiza-se 4 em saúde. Então, é lastimável essa situação de Terra Preta. E era isso só, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Juvenil de Oliveira Dantas. Com a palavra o vereador Nil. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, boa noite. Senhor presidente, gostaria aqui de usar o meu tempo apenas para encaminhar um ofício, né, ao secretário do Meio Ambiente, Tuna, o secretário do Meio Ambiente, Tuna, e toda a sua equipe,
que em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Parque Estadual da Cantareira, Parque Juqueri, realizaram uma mega operação de limpeza na represa Paiva Castro, em comemoração aqui, como frisou meu amigo Rafael Tadeu, que sempre está falando dos dias, né? Hoje é o dia 22 de março, Dia Mundial da Água, e eu não poderia deixar de falar dessa parceria que, através do Tuna, o nosso secretário do Meio Ambiente, em conjunto com estes órgãos, realizaram na represa Paiva Castro. Então, após a última quinta-feira, todos nós sabemos do que aconteceu no Estado, em algumas cidades do Estado, e Mariporã sofreu muito com isso. Com certeza, estas ações que eles realizaram vai colaborar muito no sentido de preservar a nossa represa, que é um bem tão precioso para toda a Zona Norte, né, que depende dessa água, e toda a região de São Paulo, não só Mariporã. Então, assim, gostaria de realmente parabenizar o Tuna e toda a sua equipe por essas ações. O segundo ofício, senhor presidente, vai para o superintendente da Elektro, para que ele possa intensificar as ações em todo o município, também considerando aí o acontecimento da quinta-feira passada. Muitos postes estão ainda obstruindo a passagem de veículos, e também colocando a vida de todos os pedestres que têm que passar o dia a dia nessas ruas. Eu posso falar aqui da rua Espírito Santo do Hortolândia, que é um absurdo, desde da última, vamos dizer, tragédia que aconteceu. Até o momento não retiraram a rede. Segundo os moradores me ligaram hoje, ainda existe rede que está ligada. O morador não consegue sair da casa porque toma toda a rua só se ele fizer uma ponte, né? Então fica muito difícil. Mas o ofício seria para todo o município, né? Para que ele possa intensificar essas ações. Sabemos que não é só Mariporã, que a Elektro ela atende toda a região, mas nós temos o papel de cobrar. E como a Elektro ela presta um péssimo serviço ao município, como várias concessionárias, posso citar também a Vivo e outras operadoras, né? Vossa Excelência, com muita felicidade, solicitou um serviço, que eu também estive lá no bairro, Parque Germânia, né? Parque Germânia, até Vossa Excelência já fez a solicitação. E os moradores clamam por isso, não só lá, estou citando lá, que estive lá essa semana, mas a cidade toda. Muitos pontos não tem a chamada fibra ótica, então a gente encaminha as solicitações, o prefeito vem também cobrando, e eles não se dão conta nem de responder às solicitações. Então, a gente fica muito triste, e neste caso, não é uma coisa que dá para brincar, né? São vidas que estão em risco. Então, tenho certeza que o prefeito vai notificar e vai tentar alertar o superintendente da Elektro. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Écio Minozzi Júnior. Com a palavra, professor Écio Minozzi Júnior. Mais uma vez, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente. Vou começar pela Elektro. Serviço de atendimento, autoatendimento, está informando para as pessoas que estão já entrando na ouvidoria para iluminação, que não está existindo na porta de casa, lâmpadas queimadas. E a ouvidoria está dizendo que isso é responsabilidade da Prefeitura de Mariporã. Nós aqui sabemos que a Prefeitura, depois da portaria da ANEEL, que determinou que todo o serviço de iluminação pública fosse remetido às prefeituras, a Prefeitura de Mariporã entrou com uma ação e ganhou. Tanto é que a Elektro está aí para fazer esse serviço. Só que eles ainda não colocaram Mariporã no mapa dos municípios, estou dizendo o serviço de atendimento deles, do município, que eles são responsáveis. E o munícipe, ele cobra, você vai falar que não, aí ele fala, pô, mas a Elektro falou isso. Então, só para registrar
que está meio bagunçado. E eu acho que talvez o que deveria acontecer é que a prefeitura se manifestasse com veemência e apresentasse. Claro que a Eletro pode recorrer à segunda instância, mas, por enquanto, ela tem que fazer o serviço. E não está acontecendo só com os moradores de um ou outro lugar, não. Está acontecendo em vários lugares. Vossas Excelências devem ter esse tipo de reclamação. Bom, gostaria de estar falando aqui, como eu fiz a moção pedindo que enviasse o projeto de lei de reajuste e mencionei o magistério, eu queria estar relembrando que o MEC definiu R$ 2.135,64 o piso nacional desde janeiro para os professores. O mínimo que se pode para o ensino básico por 40 horas. O mínimo é isso, né? E nós estamos aqui aguardando. E o aumento desse piso em relação ao do ano anterior é de 11,36%, porque o critério que está na legislação é, conforme aumenta o recurso do Fundeb, a mesma proporção aumenta o piso. Significa que é sustentável. Significa que o fundo que chega aqui em Mariporã chegou, no ano passado, com 11,36% o valor per capita aluno. Então, só para registrar, porque há uma expectativa no magistério que não perca esse patamar, porque nós aqui em Mariporã temos aí uma condição de estar um pouquinho acima do piso, isso em relação ao piso do ano anterior. Agora já está defasado. E nós já estamos terminando o mês de março. Aí eu vou pedir meus 3 ofícios, que eu não peço, mas não tem jeito, e a maior parte deles diz respeito à iluminação, à manutenção de vias, e um problema que tem aqui no Fernão Dias, a senador José Kennedy teve um deslizamento, e a prefeitura fez uma correção da condição da água naquele deslizamento e estreitou a pista, e ao estreitar, passa só um veículo, e as pessoas estão estacionando bem aonde passa só um veículo. Então, pedir para que se tome providência, pelo menos para colocar uma placa de sinalização proibido de estacionar e que seja feita a fiscalização na rua Senador Robert Kennedy. Eu vou passar para vocês da secretaria os ofícios que eu vou estar solicitando. A outra questão é que se faça uma vistoria técnica para avaliar a estrutura física da ponte aqui no esporte, que começa ali na rua Coronel de Oliveira e vai adiante a estrada Abílio Leme. Essa ponte, não sei se ela não está abalada. Há moradores muito preocupados com isso e me procuraram pedindo se eu tinha informação. Então, eu não tenho informação e eu acho que Obras pode dar uma verificada e ver se essa estrutura. Porque lá em São Paulo tivemos alguns problemas nesse sentido. E essa ponte, ela quando foi implantada a represa no final dos anos 60, comecinho dos anos 70. Tudo bem? Pode ser que tenha assim. E aí, já aproveitando, vamos ver a parceira dela, que é na subida da Vila Rosa, também tem uma ponte. Aquela ponte também pode ter algum tipo de problema. É uma vistoria para que a gente não corra nenhum tipo de risco. E aí, são 2 lugares que a gente precisa de manutenção viária com urgência. Uma é lá no Jardim Céu Azul, na rua Andrômeda. Ela desmoronou, está passando meio fio e cavalo lá. Está passando um carro pequeno e a cavalo passa. E não passa lixo, não passa supermercado com a Toyota, tem dificuldade. Então, era bom que tomassem providência. E a Estrada das Lavras, foi feita uma manutenção em toda ela, uma semana antes de toda aquela chuva. E a manutenção foi que garantiu que aquela população não sofresse. Até fiz um agradecimento aqui, porque a prefeitura agiu com uma determinada agilidade. Só que, com essas chuvas, tem 2 pontos de deslizamento que também já está no meio fio, quase 1/3 de fio, entendeu? Menos que 1/3. Então, nós temos que estar... 1/3 é menor que meio, né? Não, é menor, é. Então, era bom que desse uma olhadinha, só para tirar um pouquinho ali para as pessoas poderem passar com os veículos de transporte escolar, lixo, coleta de lixo. Lá não tem ônibus, mas tem esse problema aí. Deu para entender os ofícios? Eu passo cópia, tenho fotos, está registrado aqui. Senhor presidente, é isso daí. Vamos torcer para que não chova, porque se chover...
Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra, vamos agora fazer um minuto de silêncio a pedido da vereadora Tia Val, Rafael Tadeu, e a meu pedido, pelos falecimentos da Sônia Maria Pereira, Maria Cané, Rafael Barbosa, Carlos Aparecido Maria de Freitas, e que as famílias sejam oficiadas. Todos possam em pé, por favor. Presidente, pode incluir no minuto de silêncio o pedido do falecimento do senhor Ivandir Pereira da Silva? Está incluso. Sou Ivandir. Obrigado. Antes de passar a hora do dia, estou com um requerimento assinado por todos os senhores vereadores para que seja incluso hoje na hora do dia o projeto de lei 426 de 2016. Então, já colocando agora na hora do dia, projeto de lei. Vamos passar a hora do dia. Serão discutidos e votados os seguintes projetos de lei. Projeto de lei 426 de 2016 e projeto de lei complementar 36 de 2016. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda do projeto de lei 426 de 2016. Projeto de lei número 426 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre abertura de crédito especial. Agora coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Com a palavra o vereador e professor Écio. Eu gostaria de registrar, esse projeto ele está criando na Secretaria Adjunta de Cultura uma dotação orçamentária de quase R$80 mil, de 79.953. E o argumento que será proveniente de superávit financeiro, apurado no exercício anterior, né? Que vem da Secretaria do Estado da Cultura, um convênio. Então, há recursos que sobraram no exercício anterior, financeiros, e está se criando para que se possa aplicar nesse programa, né? Então, eu só estou querendo registrar que, quando a gente fala, e discutimos isso aqui na audiência pública quadrimestral, o presidente da comissão, vereador Nil, presenciou. Analisando o balancete e os dados apresentados, nós tratamos do superávit orçamentário e financeiro. Em alguns segmentos, nós tivemos uma queda de arrecadação, mas em outros nós tivemos excedente. Por isso que no cômputo geral deu superávit. Semana passada, nós aprovamos para a Secretaria de Assistência Social e a fundamentação era também um superávit financeiro, não é? Então, só para ficar claro que a gente não está com tanta dificuldade. Em alguns segmentos, sim, mas em outros nós tivemos excesso de arrecadação.
Só para registrar. E é pertinente, porque a Secretaria de Cultura ela vai poder investir isso daqui de uma maneira adequada para que a nossa população tenha mais acesso à cultura. É só isso, senhor presidente. E vou votar favorável, sem dúvida. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir, eu coloco em votação o projeto de lei 426. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado o projeto de lei 426 de 2016, com voto favorável de todos os senhores vereadores e ausência do vereador Ricardo Vieira da Silva. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda do projeto de lei complementar 36 de 2016. Projeto de lei complementar número 36 de 2016, mesa diretiva, altera disposições da lei complementar número 383 de 12 de março de 2014. Está lido, senhor. Agora eu coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir, quero só deixar claro que foi feita uma análise em relação a essa lei complementar 383 de março de 2014, onde realmente era necessário fazer essa alteração, porque os servidores aqui da Câmara Municipal que estão próximo à aposentadoria, cerca de 8 anos, estariam estagnados. Então foi acrescentado mais algumas alíneas para que ele possa seguir na carreira mais 3 quadros. Dito isso, não tendo mais vereador para discutir, eu coloco em votação. A votação é nominal. Os vereadores que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não, conforme a ordem de chamada. Vereador Alexandre dos Santos, sim. Vereador Valdeci Fernandes. Sim. Sim. Vereador Edio de Oliveira Souza. Sim. Vereador S. Minozzi Júnior. Sim. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Sim. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos. Favorável. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Sim. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Sim. Vereador Rafael Tadeu Martins. Sim. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Sim. Vereador Ali Hamid. Sim. Está aprovado o projeto de lei complementar número 36 de 2016 em primeira discussão e votação, com voto favorável de todos os senhores vereadores e ausência do vereador Ricardo Vieira da Silva. Vamos passar a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que faça uso da tribuna na explicação pessoal pelo prazo máximo de 5 minutos, versando sobre tema livre. Vereador Ali Hamid. Com a palavra, vereador Aladim. Senhor presidente, a título de informação, ano passado, eu fiz um requerimento solicitando informações do número de veículos registrados em Mariporã. E aqui o Detran de Mariporã, né? O senhor Jordachi França Alves, diretor do Ciretran de Mariporã, nos informou o seguinte: pelo presente vem informar a Vossa Excelência o total de veículos transferidos em nosso município referente ao ofício acima em epígrafe são em média 600 veículos por mês, considerando transferências de uma outra cidade, transferências dentro do município, transferências vindo de outros estados e veículos 0 km cadastrados. E aqui, senhor presidente, só para ter uma estimativa, então isso, uma base de cálculo aí anualmente, então 7.200 veículos ano. É um número considerável, né? Considerável. O que não está muito considerável é o valor da receita de PVA desse ano, né? Ano passado nós recebemos, no mês de janeiro e fevereiro, uma média de 4 milhões em IPVA. Lembrando que 50% de IPVA dos veículos registrados em Mariporã é nosso.
Então, esse ano, infelizmente, a gente só recebeu 1 milhão. Defasou aí uns 3 milhões em relação ao ano passado. E agora tem essa questão, vamos torcer que se pague aí as duas parcelas, né, senhor presidente? A título de informação dos nossos veículos, do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos para falar, convido a todos para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 29 de março, terça-feira, no horário regimental, e dou por encerrada a presente reunião. Boa noite.